Olá, pessoal. Eu sou William Holden. Estou aqui com meu companheiro, parceiro de trabalho, de missão, Dr. Marco Lira. E nós temos aqui a missão de trazer para vocês o espírito da psicanálise integral de Norberto Kepp. Conceitos chaves da ciência da trilogia analítica. É um vastíssimo trabalho, uma obra-prima e, enfim, a gente vai tentar trazer um pouco desse espírito para que possam conhecer. Queria também dizer a todos bem-vindos ao universo Kepp Pacheco. É uma escola de pensamento que unifica a ciência, a filosofia e a teologia. E, nesse universo, temos algumas frentes de trabalho. Temos as faculdades trilógicas, com cursos e oficinas. Temos o Centro de Línguas Millennium. Temos a psicanálise integral, atendimentos individuais e em grupo. Temos a questão da ciência e tecnologia, com a energética e o Kepp Motor. Temos uma editora e livraria Proton. Temos a Stop Media, com milhares de programas de rádio e TV e jornais. Temos também o Turismo Terapia, com as imersões terapêuticas. E um pouco de quem é Norberto Kepp e Cláudia Pacheco. Para se falar do espírito da psicanálise integral de Norberto Kepp, temos a doutora Cláudia Pacheco como parte essencial nesse espírito. E, falando do trabalho do Dr. Kepp, ele, nessa última obra-prima, chamada Últimas Páginas, ele revela que o trabalho trilógico tem a finalidade de restaurar o bem-estar e a felicidade. Então, o propósito, o espírito de Kepp, podemos dizer que é esse, basicamente. É que muitas pessoas pensam assim que a felicidade, o bem, está lá, em algum lugar lá em frente. Mas o Dr. Kepp muitas vezes fala que não, nota que a felicidade nós já tínhamos, está lá atrás, nós temos que voltar a resgatar essa. Direção é contrária do que muitas pessoas pensam. Exatamente. E aí, a gente trouxe aqui um trecho de um programa científico, o Stop 135, é um trecho curtinho, onde o Dr. Kepp, ele fala sobre o ser humano, a questão da sanidade e da perda da saúde. Como é essa relação? Quero dizer com isso, que o ser humano, o ser dele, ser humano, é ser, vamos dizer, amor, é ser a verdade, é ser a beleza. A verdade, o bem e a beleza são o ser, compreende? Então, os três elementos que são energia é que formam o ser humano. E se há uma perturbação nessa energética, o ser humano começa a perder vamos dizer, a saúde. Isso é o que o Dr. Kepp fala, que ele mostra que em nosso ser temos o bem, belo e a verdade. Se não fosse assim, nós não poderíamos saber nada, porque não teríamos mínimo conhecimento da verdade, nem reconheceríamos a beleza na arte, etc. E não teríamos ideia que é ser bom. Então, o Dr. Kepp, vamos dizer, ele dá uma estrutura, ele dá uma estrutura feita de pedra mesmo, sólido, para nós ter uma referência, o que é saúde, o que é bem, o que é verdade, tá em nós. Exato. Eu até trouxe a frase dele por escrito, acho que vale a pena a gente repetir. Ele fala: ser humano
é ser amor, é ser a verdade, é ser a beleza. Esses 3 elementos que são energia é que formam o ser humano. E se há uma perturbação nesta energética, o ser humano começa a perder a saúde. Então, a perda da saúde, ela vem desse distúrbio nesses elementos. Então, toda vez que nós temos dificuldades com o afeto, por exemplo, ou com a própria verdade, essa confusão que existe, né? Ou até com a questão da beleza, a gente se enfraquece, perde essa conexão essencial que o ser humano tem, que é divina. E também essa perturbação que você mencionou, somos nós que perturbamos. Então, não vem da sociedade. Pode ser que a sociedade influencia, mas nós somos responsáveis. Isso. E não vítimas, como a própria psicanálise tradicional vem considerando, né? Que nós somos vítimas de um inconsciente. E não que nós inconscientizamos, nós temos na base essa saúde plena e, de alguma forma, ao longo do tempo, a gente foi se afastando disso. O ser humano e a sociedade como um todo, né? Então, por falar em questão de responsabilidade e essa atitude inconscientizada de ir contra a nossa própria saúde, nosso próprio ser, nós temos esse livro, que é uma outra obra-prima, chamada A Libertação da Vontade, onde o Dr. Kepp revela que a vontade é a maior inimiga do homem. As pessoas, a primeiro momento, falam, mas como assim? Minha vontade é minha maior inimiga. Minha vontade é uma coisa boa. Não é? É uma confusão que se faz, mas o que acontece é que essa vontade, pelos resultados, a gente pode perceber que essa vontade não é tão boazinha como se parece. Senão a humanidade estaria bem diferente do que está agora. Se nós usamos esses exemplos assim banais, a pessoa tem vontade de se embriagar, vontade de fumar, vontade de usar drogas, vontade de ser desonesto, vontade de ficar deitando na cama e não trabalhar, etc, etc. Então, se nós olhamos um pouquinho a nossa vontade, está cheio de essas vontades que não são boas. Nós temos também ainda sobrando essa vontade original, divina, vontade de Deus. Mas nós temos também nossa própria vontade, que é muito problemática. E nós temos que trabalhar com isto. Exato. E tem uma obra também aqui, que eu considero prima, do pintor Catinari, que relata muito bem essa contradição entre a existência do ser humano e a essência. Como o Dr. Kepp disse no programa, a essência é algo bom, é algo verdadeiro, é algo belo. Só que a existência do ser humano, ela acaba sendo, vai em sentido oposto. Nós não vivemos de acordo com essa essência boa, saudável. Se viveríamos, então não teria problema. Viveríamos muito bem. E aí a gente percebe o quê? Que a inversão que existe na nossa existência. O Dr. Kepp tem essa frase: a humanidade é doente porque está invertida. Ou seja, os nossos problemas, a nossa dificuldade, as nossas doenças, elas são consequências dessa inversão. Inversão é um conceito trazido para a ciência por Norberto Kepp mesmo. Então, ele descobriu essa inversão do ser humano em 1977. Muitas pessoas consideram essa descoberta como a maior descoberta científica de todos os tempos. De todos os tempos, sem dúvida. É a raiz da problemática humana e a chave para que a gente possa ter uma vida mais de acordo com o que é real, o que é bom.
vamos ilustrar um pouquinho essa inversão. Inversão significa que coisa está em ponta cabeça, né? Se nós pensamos rapidamente, nós pensamos, mas o que é isto? Então, podemos notar que, por exemplo, no início, nós pensamos que o que é bom é ruim e o que é ruim é bom. Nós temos, eu acredito que a maioria das pessoas tem inversão com trabalho. Pessoas pensam, trabalho, segunda-feira, trabalho. Trabalho é mal necessário, inevitável. Só que, sem trabalho, o que a gente teria? Teríamos uma mesa, um copo, água, casa, eletricidade, computador. O quê? Roupas, comida. Teria nada. Nada. Absolutamente. Então, trabalho é fonte de tudo que nós usamos diariamente. Então, não é uma coisa mal necessária. Não, é um bem necessário. Inclusive, trabalho leva nós para evolução, desenvolvimento, nos todos os sentidos. Então, outra inversão que eu pensei assim é com o próprio Deus. Que vocês lembram o que aconteceu lá com Adão e Eva? Eles tinham uma orientação, não coma deste árvore do conhecimento do bem e mal. Então, o que eles fizeram? Eles comeram desta árvore de conhecimento do bem e mal. Mesmo que no paraíso, claro, não tinha nada mal, mas eles queriam conhecer o mal, como se fosse alguma coisa boa. Então, mal não pode ser bom, porque mal é mal, é bom. Tem muitas pessoas que pensam assim que prazer, qualquer prazer, traz felicidade. Mas o prazer traz só prazer sensorial, assim, curtinho. Come ainda quinto pedaço de pizza. Não tem necessidade, mas a pessoa quer esse prazer. E depois tem mal-estar, não o bem-estar. Ainda menos felicidade, porque a felicidade está só na alma, não está no corpo. Questão de colocar o material acima do espiritual, uma grande inversão que a humanidade tem. Não que o material não faça parte da existência. Claro. Evidentemente, mas não é o mais importante. Inclusive, não é fonte da felicidade. Pode ser fonte do prazer, mas a gente não vive para prazer, a gente vive para algo muito maior. Esse aqui é nosso A doutora Cláudia tem um trecho de um programa científico, acho que vale a pena a gente também trazer para a nossa conversa aqui, até para a gente se inspirar na genialidade dela. Então, vamos assistir o segundo vídeo. A inversão foi a principal descoberta científica que Norberto Keppe efetuou em 1977. Aí ele pôde perceber que o ser humano ele reage de forma invertida. Ele percebe as coisas praticamente de uma forma ao contrário. E seria por isso então que as pessoas atacam aqueles que mais lhe dão afeto, que mais os ajudam, por exemplo, os pais, a sociedade, e nos casos mais graves de psicose isso então fica mais claro, porque a pessoa joga fora tudo que ela tem, ela ataca seus brinquedos desde que é criança, depois ela destrói o objeto amado, ela destrói muitas vezes a profissão, ela destrói os talentos, destrói a saúde. Por que o ser humano escolhe o mal sabendo que vai se prejudicar? Ainda assim, ele tem prazer em ser mal e em fazer o mal para si mesmo. Porque o ser humano, mesmo sabendo pela razão tudo que é bom, o que ele deveria fazer, e ele não faz, ele tem prazer em realizar o mal.
Então o ser humano está completamente invertido e ele acaba percebendo as coisas de forma invertida. Por exemplo, ele acaba vendo a honestidade como uma desvantagem, a virtude como uma babaquice, uma perda de tempo, algo démodé, e a verdade como um prejuízo, uma coisa que deve ser evitada, a consciência, por exemplo, como algo que atrapalha a nossa vida. Então tudo nós vemos ao contrário, nós valorizamos mais, a sociedade valoriza mais o dinheiro do que o trabalho, por exemplo, então invertendo toda a economia, e assim então o ser humano cava a sua destruição e parte para a entropia, né? Para a corrupção de tudo aquilo que ele tem de bom. E a inversão é baseada, ela é fundamentada, ela é causada pela inveja, essa inveja básica, essa inveja universal que o ser humano tem. Então, basta olhar algo muito bonito, muito verdadeiro, que o ser humano já tem aquela sensação, aquela reação de aversão. Ele rejeita, ele ataca, ele destrói, ele desconfia, a partir mesmo do seu próprio Criador. Então, doutora Cláudia deu bastante exemplos da inversão nesse pequeno trecho de programa. Eu queria também ainda acrescentar uma coisa pequena para ilustrar, que já crianças pequenas, elas começam a demonstrar essa inversão, que nós temos uma ideia normalmente, mas a criança é saudável. Sim, crianças são mais ou menos saudáveis, mas elas também têm inversão. Por exemplo, vamos escovar dente, a gente fala para a criança pequena, não quero. Vamos comer, não quero. Vamos dormir, não quero. Vamos tomar banho, não quero. Então, como que explicar isto? Porque são coisas agradáveis, excluindo escovar dentes. Mas, então, é por causa da inversão. A criança está contra. Em princípio, esse que é segredo, que inversão é assim, escondido, como toda nossa problemática nós procuramos esconder. Então, por causa disto, temos que revelar e conscientizar. O senhor trouxe aqui a questão da conscientização, a importância de conscientizar essa inversão. E o espírito de Norberto Kepp, do trabalho de Norberto Kepp, tem esse propósito de conscientizar a inversão para que a pessoa possa restaurar o seu bem-estar, a sua saúde, a sua felicidade, o indivíduo e a sociedade. Porque muitas pessoas podem pensar, puxa vida, eu estou invertido, então o que eu faço agora? Exatamente, nós podemos conscientizar e controlar. Eu lembro que uma vez, Dr. Kepp, num programa, ele falou assim, se vocês querem treinar mesmo, assim, como fazer desinversão para controlar, isto é, virar coisa de volta na posição certa. Então, ele falou assim, então, vocês têm vontade de comer chocolate? Então, não coma. Tem vontade de tomar cafezinho? Não toma. Ou tem vontade de ficar na preguiça? Mas faça alguma coisa. Então, claro, são coisas pequenas, mas assim que a pessoa treina, sai pouco a pouco. A questão da preguiça é interessante, porque muitas pessoas têm essa ideia de que preguiça é bom, é algo bom, é algo que é uma vantagem. E se a gente observar durante a semana, como que geralmente a gente está na sexta-feira. Na sexta-feira, depois de uma semana de trabalho, a gente está com energia. Sextou, aquela coisa. Chega no final de semana, já reduz o ritmo de trabalho, de atividade. Na segunda-feira está se arrastando para sair da cama. Até que o trabalho começa a recarregar nossas baterias. Exato. Essa frase também do Dr. Kepp, esse aforismo, essa revelação, ele fala que a causa de toda problemática humana e social é a conduta antiética. Então, se a gente estivesse totalmente na ética, não teria problema nenhum. Não.
nem individual, nem na sociedade, como nós podemos ver, por exemplo, nos noticiários, jornais. O mundo está mal. Qualquer mal-estar que sentimos tem a ver com esse contra na ética, por incrível que pareça, pessoal. E essa é uma consciência fundamental, porque com isso, com essa consciência, a gente consegue ter uma vida melhor. Inclusive, temos que lembrar também como nossa estrutura, William, é saudável. Então, nós temos consciência da ética. Ninguém pode falar, eu não sabia que não pode roubar. Uhum. Claro, a pessoa pode falar assim, mas ele está mentindo. Porque todo mundo sabe, criança sabe, adulto, velho, todo mundo. Ética está embutida, está gravado em nossas células. E é importante também dizer que existe uma patologia social, uma inversão no sistema social, que é o pior que nós temos, porque mesmo que o indivíduo queira ter uma vida mais ética, o sistema também o corrompe e impede ele de ter uma vida. Tem muitas pessoas de boa intenção, pessoas mais éticas, mais virtuosas, mas que são, inclusive, perseguidas por um sistema invertido. E também temos que lembrar que nossos grandes poderosos também têm inversão. Então, por causa disto, eles dirigem as sociedades invertidamente. Muitas vezes para uns catástrofes mesmo. Sim. Temos também uma outra frase que é importante a gente conscientizar. Olha, ele fala que tanto a saúde orgânica e psíquica como as riquezas e realizações dependem basicamente das virtudes humanas. Ou seja, a virtude é a fonte da felicidade, é a fonte da riqueza, de realizações. Tudo vem da virtude, tudo de bom vem da virtude. Inclusive, até riquezas na sociedade. Como, por exemplo, se a gente construiria uma máquina onde a gente não põe uma peça, eu vou pôr essa peça no meu bolso, na fábrica, eu vou vender em algum lugar. Então, essa máquina não funciona. Nem sociedade funciona com atitudes antiéticas. Porque tudo funciona bem, funciona só com bem. Bem e mal não pode juntar. É impossível. Com essas revelações, a gente tem também esse aforismo do livro A Glorificação, que é uma compreensão científica do Deus verdadeiro. Sim, Deus na ciência. Podemos dizer até que a ciência de Norberto Kepp é a única que, de fato, considera Deus como a fonte de todo o conhecimento, de toda a saúde, inclusive de toda a ciência, né? Então ele diz que a ciência, aceitar a consciência é mergulhar no universo de luz que a ilumina. Então, se podemos pensar uma pesquisa honesta, verdadeira, então é uma pesquisa que está baseada nos princípios divinos. Honestidade, verdade. Sim. Não pode ter ciência que dá algum resultado se não se baseia nesses princípios. Tem uma frase que diz, né? Mas como assim colocar Deus na ciência? Aí eu respondo, como assim não colocar Deus na ciência? Não tem ciência sem Deus, né? E aí a gente traz essa obra do pintor Catinari, que é incrível, para mim, é a minha preferida, que é intitulada Análise Keppiana, como é a psicanálise integral de Norberto Kepp. Então a gente pode observar o que no centro existe aí uma pessoa que está, vamos dizer, em conflito, né? É uma figura do norueguês Edvard Munch. O Grito. Vocês lembram? O Grito. Isso. Feito em 1800 e alguma coisa. Isso. E ao lado direito nós temos um ser com uma aparência saudável
e ele se vê no espelho como um ser assim doentio, grotesco, demoníaco. Então, posso dar uma pequena explicação desta? Claro. Que essa pessoa no lado direito, ele, claro, simboliza uma pessoa que tem virtudes, que procura fazer alguma coisa bonita, verdadeira, honesta, boa. Então, por causa disto, ela tem bastante consciência dos defeitos e dificuldades dele. Então, ele se vê como um demônio. Exato. Tantos defeitos. Por isso que ele tem a sanidade, a saúde. Porque ele tem consciência das dificuldades, dos vícios, dos problemas que ele tem. Já à esquerda, nós temos um ser grotesco, demoníaco, horrível, né? Que se vê como bonzinho, como um anjinho, como um santinho. Ou seja, ele não se vê. E é por isso que ele é tão doentio. Ele não se vê, ele se acha. Ele se acha. Isso. E aí é que está. Então, a gente pode dizer que a psicanálise integral, ela conduz o paciente ou o cliente a conscientização, a conscientizar o que ele tem de ruim e que ele aceita, e o que ele tem de bom e que ele, ilogicamente, inconscientizadamente, mas ele rejeita. Então, essa inversão que existe, é conscientizar a inversão. E que a consciência da inversão é o que traz a saúde para a pessoa. A pessoa, na análise, começa a ver os defeitos e erros dela. Por quê? Para corrigir. Não é assim, só ver por si. Esse não é o objetivo. O objetivo é consciência, é para corrigir. Isso, consciência ela contempla já uma ação corretiva, porque a pessoa ela tem que se humilhar, se envergonhar e buscar. Né? Não é uma coisa intelectual, é uma coisa no sentimento. Inclusive, eu poderia dizer que existe aí um aspecto energético muito forte, porque quando a pessoa sente no coração que ela está assim, equivocada, está agindo de forma antiética, ela consegue afastar essas energias negativas, que é algo que a gente pode aprofundar numa outra oportunidade. Tem muito assunto nesse aspecto, né, da espiritualidade, de fato. Sim. Consciência traz uma proteção para a pessoa. Exato. Então, em todos os sentidos, sociais, fisicamente, psiquicamente. Uma questão de energética, né? Frequência energética. Se a pessoa ela não vê que ela está numa frequência baixa, ela está junto com seres que estão nessa mesma frequência. A gente pode... A ciência vem provando a questão do demônio mesmo, dos demônios. A pessoa fica assim na ação que o destrói. Isso. Se destruindo. E o aspecto, se a pessoa ela consegue perceber essas atitudes antiéticas, viciosas, ruins, a consciência da inversão é um exorcismo. Então, quando a pessoa sente o mal que ela está aceitando, a destruição que ela está fazendo na própria vida, os seres demoníacos que estão na mesma frequência que ela, tem que obrigatoriamente sentir isso. E aí, eles não aguentam, porque eles são seres contra a consciência. E a pessoa se eleva e sai dessas companhias ruins. Então, a consciência, como o senhor falou, é a proteção que o ser humano tem. Por causa disto, também, Dr. Keppe tem vários livros onde ele tem assim nome com a palavra libertação. Libertação, próprio livro, libertação pelo conhecimento, libertação da vontade, etc. A gente, conscientizando, nós libertamos do mal, não de repente, mas gradativamente. Sim. Com trabalho. Sim.
esse livro também é incrível, chamado Trilogia Analítica. E o Dr. Kepp revela que é saudável se ver como se é doente. Então, nota como aparentemente é assim como invertido. Eu tenho que me ver doente. Como que eu poderia sarar as doenças? Como que eu poderia melhorar se eu não vejo que tem algo para melhorar? Exato. Então, a pessoa que não aceita ver a própria doença, ela não tem possibilidade de sarar, porque ela pensa que ela é top. E falando sobre inversão, existe essa confusão no ser humano. Ele acha que se ele vê o problema, ele tem o problema. Então, ele rejeita essa visão. Só que quando a pessoa vê o problema, conscientiza o problema, ela está discordando do problema. E quando ela não vê, ela concorda, ela está continuando com ele. Então, o ver é algo que vai trazer a cura para a pessoa. Então, é por causa disto, o Dr. Kepp chama esse trabalho resgate. Porque podemos resgatar nosso ser, nossa essência, nossa origem. Exato, restauração do ser. Vendo como que a gente, sem perceber, estávamos destruindo, causando alguma mal para nós mesmos. A gente também não pode deixar de mencionar o quão fiel o Dr. Kepp é a o que Jesus Cristo nos trouxe como ensinamento. Ele veio para anular a influência dos demônios através da conscientização. Então, Kepp é um fiel discípulo de Cristo. Por causa disto, psicanálise integral é análise cristã, não ateu, como muitas outras linhas, mas como, por exemplo, a linha do Freud. Freud era ateu, declaradamente. Então, essa análise, psicanálise, se baseia nos valores cristãos. Lembrando que é uma ciência e não uma religião. Uma ciência que é teológica. Uma teologia científica. Isto. Inclusive, nós temos o curso de teologia científica na faculdade, pós-graduação, e vem aliviando o sofrimento de milhares. Diria que essa ciência, ao longo do tempo, já milhões de pessoas tiveram melhoras em todos os campos. Milhares de pessoas também fora do Brasil conhecem. Na Europa, pessoas conhecem trilogia analítica. Aqui no Brasil, pessoas... O senhor é finlandês. Sou finlandês. Na Finlândia... Eu trabalhei lá muitos anos. Trilogia era muito conhecido lá. Na Suécia, nos outros países também, na Inglaterra. Então, França. Portugal, Itália. Então, para vocês que estão conhecendo a primeira vez esse trabalho, é bom saber que não é só no Brasil. Estados Unidos. Né? Estados Unidos. Inclusive, existe uma graduação em teologia e nós estamos com o vestibular, as inscrições para o vestibular dessa graduação. São todos bem-vindos. Entre outros cursos que temos. No livro da doutora Cláudia, A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse, ela traz essa revelação, que a interiorização é o caminho da cura. Essa interiorização, ela faz parte da metodologia científica da conscientização. E nesse livro, né, doutor Marco, ela traz dezenas de casos de cura através da conscientização, sem uso de medicamentos, sem internações, só através da aplicação do método científico de Norberto Kepp e Cláudia Pacheco. Então, essa cura também comprova que as doenças são causadas por problemas emocionais. Porque se a pessoa sara doenças físicas fazendo terapia, então como que ele poderia ficar curada se o problema estaria assim unicamente no corpo? Uhum. Não, no corpo aparece
algo que está doente na vida emocional ou No espiritual. espírito, na alma da pessoa, na exato. E essa doença da alma, ela tem a ver justamente com a inversão. Que, por exemplo, ela coloca teomania e estresse. Então, o organismo saudável, ele não tem estresse. O estresse é o que causa essa disfunção imunológica, que vai causar em doença. Distorce a produção dos hormônios, por exemplo. Sim. E esse estresse, ele vem justamente pela teomania. A teomania é uma mania de ser um deusinho, mania de grandeza, de ser perfeito. Então, se achar muito maior do que é. Exato. Então, o ser humano, ele está aqui. Ele se coloca lá em cima, como o grande, o poderoso, né? Então, essa distância causa um estresse tremendo no organismo da pessoa, porque está fora da realidade. E isso perturba o sistema imunológico, cai em doenças. Quando esse estresse continua assim, ano por ano, então é inevitável que a pessoa fique doente. Inevitável. Então, inclusive, nós temos uma faculdade chamada Faculdades Trilógicas, e nos nossos cursos a gente tem a psicossomática, que aborda diretamente esse aspecto da cura orgânica pela consciência. Né? É também cura psíquica. Sim. A orgânica é até consequência da cura psíquica. Perfeito. Corpo é bem como lembrado. Tela na televisão. Aí aparece. Exato. Nessa obra prima também do Dr. Kepp, foi escrito em meados dos anos 90, Sociopatologia, escrita na França. Ele traz que a estética é o elemento de cura para as dificuldades psicológicas e sociais. Então, se temos arte, na prática, se temos arte de forma assim básica na civilização, temos a cura das dificuldades. Os problemas, eles praticamente dissolveriam. Isso. Né? Então, todas as civilizações, seja Roma, Grécia, Renascimento, etc., eles começaram com artes. Então, artistas têm essa função muito essencial na sociedade. Muitas pessoas podem pensar que a arte é uma coisa assim decorativa, fantasiosa, meio fora da realidade. Essa é uma grande inversão que nós temos. É total inversão, porque a arte é necessário. Eu lembro que o Goethe até falou que não é questão de ensinar artes para crianças, para as crianças ficam assim pessoas civilizadas. Não, a arte é para ensinar para crianças, para elas ficam seres humanos. Então, ele falou muito claramente essa questão que o Dr. Kepp traz nesse livro, Sociopatologia, ele desenvolve muito amplamente esse tema. Eu quis mostrar uma coisa, se pode pôr, tem um texto, aparentemente um pouquinho difícil, mas vamos ler. Toda força é invisível, como nós falamos sobre forças. Nós vivemos por causa da força, energia. Sem energia não tem vida. Mas podemos sentir seus efeitos. Vamos dizer que ela é invisível, a energia que a gente recebe, para os sentidos externos, para ouvir, ver, sentir, etc., sentir gosto, mas não para as sensações, ou seja, para os sentidos internos que nós temos também. O Dr. Kepp, uma vez, ele fez uma lista de sentidos internos que pessoas não consideram, que nós temos bom senso, né? De onde que vem bom senso? Avaliação, como que podemos avaliar? Quem fala? Uma regra para avaliação. Memória, fantasia. Nós podemos ver que o artista, por exemplo, ele tem que usar fantasia não para delirar, ficar fora da realidade, mas planejar
ou engenheiro, ou arquiteto, ou médico, ou escritor. Como que eu faço esse trabalho? Fantasia é como uma ferramenta. Também nós temos senso comum. Quem que fala de onde que vem senso comum? Ou senso da estética. Como que nós podemos avaliar o que é bonito e o que não é? Porque nós temos essa capacidade de avaliar isto dentro de nós. É interno, é espiritual, é psico-espiritual, essa capacidade. E, portanto, a questão da genialidade, sanidade ou estética depende da conduta, mas aproxima com esse núcleo. Lembra? Nosso núcleo, nossa essência é boa. Então, eu quero que você mostre algumas pinturas que colocamos aqui. Pintura do Vincent van Gogh, que eu acredito que todo mundo conhece. Então, podemos perguntar, da onde que Vincent van Gogh, com genialidade dele, pessoa que estava vivendo perto da essência dele, essência boa, da onde que ele tirou essa percepção que tudo é energia, como ele pintou nas pinturas dele. Na próxima pintura também pode notar que tudo é energético, céu, nuvens, a grama ou capim que está lá. Então, ele captou isto. Então, essa mostra que nossa essência é tão poderosa porque ele vive com essa energia divina que nós recebemos, que nós podemos captar e realizar e entender muito mais no futuro do que conseguimos hoje. Então, eu quis trazer essa aqui. Nossa essência é uma coisa muito linda, muito fantástica. O senhor está dizendo que a genialidade, ela é diretamente proporcional a esse contato com essa essência divina. Ou seja, a diferença de um indivíduo assim, comum para um gênio é justamente que o gênio está mais próximo, está mais em contato com o próprio interior, com essa realidade divina que existe. Isto, mas acrescentando ainda que a chamada pessoa comum também tem essa essência. Então, ela é comum, porque ela não usa essa. Perfeito. Mas quando nós reconhecemos nossas atitudes ruins, nós aproximamos-nos à essência, que é bom, que é bonito, que é verdadeiro. Então, eu acho que a gente está tentando trazer para o pessoal que não é assim que o bem e o mal são complementares ou são relativos, ou que é necessário a gente ter o mal para equilibrar o bem. Não. O que é necessário é o bem. O mal é justamente uma privação do bem. Então, isso é o espírito de Norberto Kepp, da ciência de Norberto Kepp. Né? Falando muito simples, o bem vem do bem. Isso. Bem não vem do mal. O bem não tem como vir do mal, exatamente. E para que a gente possa viver no bem, a gente precisa perceber esse ataque que a gente faz ao próprio bem e que a sociedade faz. A gente tem na faculdade, para tratar mais especificamente do tema psicanálise integral, um curso de pós-graduação, onde são 18 meses e tem um aprofundamento assim que é um divisor de águas na vida da pessoa. É um verdadeiro divisor de águas, porque de fato muda a forma como a pessoa vê a vida e vive a própria vida, né? Nossos cursos ganham do MEC, do Ministério da Educação, avaliação 5, que é máximo. Então. E também tem o curso de extensão, que chama-se ABC da Gestão de Conflitos, onde é um curso mais curto, que também tem um aprofundamento e traz um conhecimento ímpar para a pessoa. É algo único no mundo, é algo que
é fundamental para que a pessoa, de fato, entre nessa realidade maravilhosa que é para que a gente, que é o que a gente deveria estar a todo momento. Então tem essa abertura para esse mundo melhor. E falando em mundo melhor, no livro Últimas Páginas, do Dr. Keppe, ele fala sobre a parousia, que nós estamos realmente na última e definitiva fase denominada parousia. Nesse mundo foi muito profetizado há milhares de anos sobre essa era de paz e felicidade que o ser humano viverá. E para que a gente possa viver isso, é fundamental a conscientização dessa inversão que vivemos, né? Uma foto do Dr. Norberto Keppe, o nosso psicanalista, o nosso exorcista, a quem a humanidade muito deve por toda a obra, todas as revelações que ele trouxe, pelas milhões de pessoas que ele vem aliviando o sofrimento através de sua ciência. E uma frase final dele: posso dizer que a espiritualidade é a principal essência da existência. Bem-vindos para conhecer nosso trabalho. Bem-vindos ao Universo Keppe Pacheco. Um abraço e até a próxima. Tchau. As faculdades trilógicas Keppe Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Keppe e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Keppe. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Keppe Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Keppe no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.